convocar nesse momento a todos que fazem parte da composição da mesa, nesse momento, para se fazerem presente, saudar especialmente o autor dessa brilhante obra, Wellington Rafael, geógrafo e historiador, membro correspondente do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica, coordenador de cultura do município de Araruna. Wellington Rafael, uma salva de palmas nesse momento. A gente agora vai com uma mensagem importante de Jorge Luiz Pereira da Silva. Nesse momento aqui, a sonora exclusiva. Neto de Pereira da Silva, figura importante no nosso município. Meus queridos amigos aí de Araruna, com que prazer eu participo através desse vídeo do lançamento, desse livro do professor Wellington Rafael, um livro que vai falar e fala sobre a história política dessa cidade de Araruna, que foi uma cidade que eu aprendi a amar, a cidade que foi o berço do meu avô, e fico muito feliz de saber do sucesso, do carinho que o povo de Araruna tem, não só pelo meu avô, como pelo professor Wellington. Eu tenho certeza que através desse livro, vocês vão ter toda a visão, todo aquilo que aconteceu nessa bonita cidade de Araruna e, logicamente, mando um abraço muito carinhoso para o professor, que é um batalhador, um lutador, um pesquisador, um homem que está sempre lutando pelos direitos das coisas de Araruna. Enfim, eu tenho muito prazer em estar participando, lamento não poder estar presente, mas daqui eu mando meu abraço para ele e, de certa forma, para todos aí de Araruna. Vamos agora ouvir um áudio aí, em virtude da ausência, devido a essa questão de ordem pessoal, de José Adalberto Targino de Araújo, como falei anteriormente, responsável pelo pós-fácil, membro da Academia de Letras Jurídicas. Lamentando profundamente não me fazer presente ao memorável lançamento do fantástico livro, do excepcional livro que resgata a história política e administrativa de Araruna, pela caneta do escritor jovem, historiador e professor Wellington Rafael, quero trazer meu abraço ao amigo e confrade Ricardo Bezerra, nosso companheiro de Academia de Letras Jurídicas, e ao presidente da Academia de Letras da Paraíba, deputado Ramalho Leite, e ao prefeito de minha terra, Vital Costa, e a todas as autoridades, escritores e pessoas aí presentes. Lamento não poder comparecer, porque estou amanhã cedo, dia 6/6, me submetendo a uma cirurgia no Hospital São Francisco, sem poder comparecer a Araruna como eu gostaria. Mas em espírito, em alma, de coração, me faço presente para aplaudir, para vibrar com o povo de Araruna, esse presente que servirá para nós todos, da velha guarda, e para os filhos dos nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Pois história é o esqueleto de uma cidade, de um estado, de um país. Sem história não há presente, e muito menos norte para o futuro. A todos vocês, muito obrigado pela atenção e gostaria de compartilhar o meu entusiasmo com o surgimento de um novo escritor, de um novo baluarte das letras, que é o Wellington Rafael. Independente, corajoso, perquiridor, pesquisador de mão cheia. Foi a origem, a base, ao passado, e colheu uma história muito bonita sobre Araruna. Meu fraternal abraço a todos e um bom dia. Vamos em frente à execução do hino nacional brasileiro, sendo executado pela Briosa Banda de Música, 12 de agosto, na regência do maestro Pedro de Oliveira.
E vamos agora seguindo para a execução do hino de Araruna. Apresentação com maestria da banda de música 12 de agosto. E vamos a prosseguimento com a apresentação do livro e agradecimento do autor Wellington Rafael. Uma salva de palmas. Boa noite a todos. Fico muito feliz com a vinda de vocês. Vocês vieram aqui porque têm compromisso com a história da cidade. Vocês querem conhecer um pouco de Araruna. Vocês não vêm apenas por uma pessoa, vocês vêm pela terra de vocês. E foi pela terra que eu escrevi. A nossa cidade tem muitos nomes que são de dar orgulho a Araruna. Pereira da Silva foi o primeiro paraibano da Academia Brasileira de Letras. Nasceu aqui. Foi embora em 1898, passando fome. Mas lá no Rio de Janeiro, que era a capital federal, chegou à casa mais importante da cultura do Brasil. O primeiro imortal paraibano, tão importante que era chamado o príncipe dos poetas paraibanos. E muitas vezes o paraibano não conhece. Vamos dar uma oportunidade de conhecer Pereira da Silva, conhecer Perílio de Oliveira, que nasceu no distrito de Cacimba de Dentro, quando era município de Araruna. Ele e seus caminhos cheios de sol. Olha que bonito. Não temos só os dois. Araruna é terra de Joaquim Dias, Quito Dias. Se o Nordeste tem o Patativa do Assaré, que escreve na linguagem do matuto, a Paraíba e Araruna tem Quito Dias, que nós precisamos ainda conhecê-lo. E temos Zilma Ferreira Pinto, escritora fantástica, pessoa do coração muito bonito, que escreveu muito sobre Araruna, muito sobre Itacima e compõe muitos institutos aqui na Paraíba. Minha fala inicial é essa, um chamamento a vocês para que o ararunense ele não fique apenas nessas linhas deste livro, mas que procure também conhecer, que as pessoas que formatam a nossa cidade, que possa dar a oportunidade às pessoas conhecerem. E isso é muito importante. Eu convoco nesse momento para reflexão sobre a importância da obra para o campo jurídico e histórico, o discurso de Ricardo Bezerra. Quero iniciar, excelentíssimo prefeito Vital Costa, que nossos caminhos voltam a se cruzar após muitos anos e reencontrá-lo é de muita satisfação. Principalmente quando a gente chega em uma cidade como Araruna, não é a primeira vez que eu venho aqui, faz muitos anos,
mas você encontra uma solenidade de lançamento de um livro com um rigor clássico e de presenças magníficas pelo semblante que a gente consegue ver aqui das pessoas. É muito gratificante para quem roda o Brasil em lançamentos e ver uma pérola desse momento. Rafael, parabéns, parabéns e parabéns. Você está de parabéns por essa magnífica solenidade, que com toda certeza, Dr. Ramalho Leite, que também é um intelectual que brilha a Paraíba, com certeza deve ter uma boa impressão dessa noite, que não é normal para a gente que acompanha muitas atividades literárias. Mas recebeu o convite de Wellington Rafael para fazer uma apresentação. Dr. Josinaldo Malaquias, Vossa Excelência, que é um intelectual de grandeza, sabe o quanto é difícil a gente se debruçar sobre uma obra para apresentar. E quando se trata de política e poder, então os nossos problemas aumentam e aumentam muito. Por quê? Porque quando você vai assinar um texto, você tem que ter certeza do que está fazendo. E Rafael me deu um grande problema. Falar sobre política e poder em Araruna. Ora, como vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, e quando ele faz referência a Pereira da Silva, eu fico também muito lisonjeado, porque chegar a uma academia brasileira é muito difícil. E quando a gente chega, a gente deve ter orgulho daquilo que faz. E para assinar a apresentação com o cunho da Academia Brasileira, eu tinha que ter duas responsabilidades: a da obra e da academia. Mas não só isso, porque quando você trata de poder e política, você adentra em uma seara do direito. Não há como você falar de política e poder sem adentrar nas questões jurídicas. É impossível. E isso também me reporta a um outro fato. É que política e poder não é um pensamento, é uma pesquisa. E essa pesquisa, ela me coloca em um outro problema. O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que você fez uma referência que me emocionou em dois nomes. Humberto Fonseca, que é meu confrade no Instituto Histórico, no Instituto de Genealogia, e Zilma Ferreira Pinto, que é minha confrade na Academia Paraibana de Poesia. Mas quando eu entro em política e poder, me deparo com a outra situação. Meu confrade do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. Falar sobre e de o inimigo é muito fácil. Falar sobre um amigo é difícil. E falar sobre a obra de um amigo é pior ainda.
Então você me colocou numa situação muito difícil, principalmente porque você deixou o mais fácil para Ramalho e para Adalberto. E me coloca na apresentação. Ora, eu sou um pouco rigoroso nas minhas coisas, e quando a gente entra na apresentação, quando me deparei com a obra, eu tive um outro problema. Quem vai prefaciar e quem vai fazer a orelha? Quando eu soube dos monstros culturais, da intelectualidade de Ramalho, eu disse, eu não posso jamais conseguir fazer uma linha de diferença, porque o nosso presidente da Academia Paraibana de Letras é um intelectual que, quando, ainda bem que ele não veio falar antes, porque senão eu já tinha desistido, é muito difícil você escrever. Então, para tentar fazer algo, eu me deparei com a questão da apresentação, que precisa ter 3 segmentos técnicos quando você faz uma apresentação. Tem muita gente que faz apresentação de todo jeito, mas se você não trabalhar sinopse, capa e diagramação, você não consegue fazer uma apresentação de livro. E essa obra aqui, para vocês, de Araruna, é um livro de consulta, pesquisa, leitura, interpretação e registro histórico. Não é uma obra política. Não é tendenciosamente político. Não se fala do político A ou do político B. Não se fala da gestão, se fala da história. Tentei ler, Wellington, o seu trabalho e fazer uma apresentação com o viés histórico. Claro, lendo, estudando, conhecendo mais sobre a política, sobre o poder, mas no viés histórico, sem levar em consideração partidos ou pessoas. Pessoas das quais aqui eu posso citar uma, que eu tinha muita admiração, que me estendeu a mão e reconheceu o meu trabalho, que é coisa difícil, que foi o ex-governador, o eterno senador Maranhão. Mas no viés de pessoa, não de político. No viés de história, não de político. E aqui, doutor Vital, quando eu chego que encontro Vossa Excelência como prefeito desta cidade, fico honrado em tê-lo conhecido antes de ser prefeito, conhecido como advogado, brilhante, atuante, e que permite estar presente em uma solenidade de lançamento de um livro. Muitos gestores acham que a cultura não cria voto, não leva voto, mas a cultura é um dos pilares que faz com que o gestor ele possa se projetar. Porque sem educação e cultura, isso aqui não haveria. Isto aqui só há porque nós temos pessoas que conseguem chegar à educação e à cultura. Tenho a agradecer, Wellington, por essa convocação e ter podido deixar neste trabalho um pouco do meu pensamento sobre história política, que é diferente de política. Agradecer por essa oportunidade mais uma vez e dizer que só aprendi
E tenho certeza que vocês, ao lerem, ao pesquisarem, também vão aprender um pouco mais. Porque nós nunca sabemos tudo. Sempre aprendemos a cada dia. Iremos morrer aprendendo, porque ninguém morre sabendo de tudo. Obrigado, obrigado e obrigado. Nesse momento, convocando o senhor Severino Ramalho Leite, que vai enfocar sobre a relevância histórica e cultural do livro. Nascido em São Paulo, o professor, geógrafo, historiador Wellington Rafael radicou-se em Araruna e apaixonou-se pela terra, como se dela fizesse parte desde o nascer. Dedicado à cidade e à sua história, produziu um documentário imparcial sobre os embates políticos que vivenciou e presenciou seus leitores com um livro que dará o selo da perpetuidade aos atores e figurantes da paisagem ararunense. Certa feita eu escrevi: conviver com quem gosta de história é um privilégio. E como eu gosto de contar histórias, muitos historiadores me brindam com suas pesquisas e iluminam o meu conhecimento. Foi o caso de Wellington. Eu, porém, não era virgem em se tratando de Araruna. Bastou que me imiscuísse nos escritos de Humberto Fonseca e conhecesse os primórdios da freguesia de Nossa Senhora da Conceição e a história de sua comarca, ou do mercado público de Araruna, ou mergulhasse na vida profana e religiosa do padre Joel Fialho, graças ao estudo biográfico e genealógico de Rogério Fialho. Fiquei quase doutor em Araruna, terra onde vim buscar votos com Hernani Moura e Doroteia Fialho, para lembrar apenas os que já se despediram de sua missão na terra. Mas me honra também aqui a presença do Rivaldo Alves para formar esse trio que conseguiu roubar 500 votos de Maranhão naquela época, o que era muito difícil. Pois, meus amigos, a história de Araruna, ela é ligada à história de Bananeiras. Em 1883, a vila de Bananeiras, quando foi criada, já arrastou até a fronteira do Rio Grande do Norte, Cuité, Serra da Raiz, era tudo Bananeiras. E Araruna ficou dentro. E os ararunenses a reclamar. Eu pensei que quem tinha começado a reclamar política dos bezerros era eu, mas não. Aqui em Araruna, o pessoal reclamava demais. E reclamava tudo, até o fato de ir para o júri em Bananeira, porque era não sei quantas léguas de distância. E pouco tempo, uns 40 e poucos anos depois, né, Araruna se torna cidade. Certo que Bananeiras hoje comemora a data da emancipação política erradamente. Eu já disse milhares de vezes que está errado, porque não é possível que Araruna, que era filha de Bananeiras, seja mais velha do que Bananeira. Então, está se comemorando errado essa data. De modo que aqui também passou um Ramalho, não é? O José Amâncio Ramalho. E a família veio de Piancó, estabeleceu-se ali em Itacima, e Araruna queria construir um mercado, mas não tinha dinheiro. E Zé Amâncio disse: eu tenho, e construiu o mercado. Construiu o mercado, recebeu 10 anos de prazo para explorar aquele mercado, mas aí ele começou a crescer na cidade, começou a aparecer como vital, aí começou a criar as que era ciumeira. Então os taginos, que naquele tempo já tinha o padre, o juiz, o promotor, tudo era tagino, não queriam um Ramalho no meio, aí brigaram. Então os 10 anos só valeram 4. Essas histórias é muito bom a gente contar, porque o pessoal jovem não conhece. A meninada hoje, olha, eu comecei a escrever livro
depois que deixei de ser deputado. Eu perdi a tribuna e transformei o livro na minha tribuna. Tanto é que meu primeiro discurso é dar licença uma parte. Eu querendo entrar no discurso parlamentar que eu não tinha mais. E o meu último livro era o que eu tinha a dizer. É o final de um discurso, eu tenho dito. Mas aí, eu comecei a ver esses meninos no celular, lendo com os 2 dedos do polegar. Eu não sei como eles conseguem, porque eu com o dedo fininho, eu erro, e eles com os 2 polegares conseguem acertar. Aí então eu fiz um livro que lancei agora, que é Pequenas Histórias para quem tem preguiça de ler as grandes. É justamente os meninos do celular, dedicado a eles. De modo que é bom ter essas histórias, e eu sou um contador de história, né? Eu gosto muito de contar história, viu, mentor? Vim aqui atrás de volta para Federal com o Maranhão, mas eu para estadual, eu voltava em Maranhão, né? Aqui na Paraíba, só a Paraíba pode acontecer isso, né? Um homem que era latifundiário, mas um latifundiário de esquerda, nunca ouviu falar nisso. O latifundiário sempre é um homem de direita, então Maranhão caçado. Quando o Maranhão voltou, aí Humberto Lucena me pediu, olha, vamos votar em Maranhão. Eu digo, mas será que o pessoal vai querer votar em Maranhão? Maranhão com essa fama de comunista, porque foi caçado por subversão. Tá? Aí votamos em Maranhão. Então eu votava em Maranhão, em Bananeira, Borborema, Pilões, e Maranhão votava em Belém e Dona Inês. Aí quando é um dia, eu vou lá na casa de Fatinha, lá no e ele está despachando. Então, despachou primeiro Zé Fernandes, que era votado em Araruna, depois despachou Valdir, que era votado em Caciba de Dentro, e eu fiquei para o final. Aí no final eu peguei uma de receita que eu levava, receita de óculos. Eu digo, Maranhão, você não gasta lá no meu município, nem eu gasto no seu. Mas nessa reta final, rapaz, eu estou cansado, não tem mais o que fazer não. Onde é que você manda fazer óculos para Valdir? Aí ele ficou calado assim, mas o que é isso? Eu digo, olha, isso aqui é uma receita dos eleitores nossos. Você veja aí, depois a gente mandar fazer isso. Maranhão com aquela fama de amarrado. Aí eu digo, eu consegui isso aqui, vai ser demais. Aí Maranhão olhou para a ruma de receita assim, disse, diga uma coisa, Ramalho, esse pessoal vota na gente mesmo? Digo, votam, mas gente de confiança, então é prova que tem boa visão, não precisa de óculos não. Não devolveu os óculos. Então é por isso que um livro como esse de Wellington, que conta a história da política de Araruna, ele foi tão detalhista que até as músicas de campanha, ele conseguiu recompor e botar no livro. Quer dizer, então isso aí serve para as novas gerações, para conhecer os erros e não repeti-los, ou seguir os acertos. Então, é uma importância muito grande para Araruna ter a sua história narrada. E tenho certeza que o Wellington vai continuar e fazer mais. Mas, para não ir muito longe, eu vou apenas encerrar aqui citando outro ararunense, o nosso desembargador Fialho, que ele, depois de falar sobre Araruna, ele disse, engana-se quem concluir antecipadamente que o domínio político de Araruna, pelos Tagino Maranhão, foi interrompido com o término do mandato de Vilma Tagino Maranhão em 2016. O seu sucessor, Vital da Costa Araújo, é bisneto de Abílio Henrique Pereira da Costa, que era filho de Henrique Tagino Pereira da Costa, um dos 4 filhos varões do patriarca da família Tagino. Quer dizer, o nosso amigo Zé Maranhão é um homem, um ilustre primo do nosso prefeito Vital Faria. Muito obrigado. Convocamos nesse momento também para o discurso de Josinaldo Malaquias. Gostaria de começar saudando a mesa na pessoa do prefeito Vital Costa,
também colega advogado, do vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, o ínclito jurista Ricardo Bezerra, Dr. Ramalho Leite e o autor, o Hélito Rafael. E nesta plateia, que tem muita gente amiga e querida, para não cometer o pecado da omissão, saudarei todos na figura emblemática, nessa figura querida e carismática, que é o senhor Mentor Fonseca, no auge dos seus 92 anos, que é uma dádiva e um presente da divina providência para testemunhar a cultura e o florescimento da educação deste sedutor município, do qual eu me sinto muito bem de falar, haja vista que sou casado com a Liliane, uma ararunense que também sabe honrar as tradições de Araruna. E aqui eu falo mais como um feliz reencontro que eu tenho com esta sedutora cidade, porque também aqui sou batizado pelo carinho, pela atenção que sempre me foi dispensada, embora ficasse um pouquinho, que é o meu jeito, muito discreto. É por isso que as pessoas, às vezes, podem até estranhar. Mas, rapaz, esse cara tão feio que vivia aí, será que ele falava? Não sabia nem que ele falava. Podem dizer assim mesmo, porque realmente todo mundo me via aqui muito reservado. Então, neste aspecto, não tenho nada a acrescentar a respeito da obra, mas como professor, categoria tão desprezada, tão postergada neste país, tão desrespeitada, então saúdo o Hélito Rafael. Saúdo também como professor, ofício que desenvolvi por 34 anos ininterruptos na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Então é neste sentido, muito obrigado. As palmas eu agradeço aqui e as dirijo ao magistério, não a minha humilde pessoa, mas ao magistério de uma pessoa. E neste sentido, não posso esquecer também esta inovidável figura minha, tão querida, que era da professora Doroteia. E esta, sim, merece uma salva de palmas, porque foi uma abnegada pela educação. Era aquela que eu, de joelho, a saudaria, porque esta é a verdadeira professorinha, aquela tão bem decantada nos versos líricos de Ataúfo Alves, na canção clássica Os Meus Tempos de Criança. Era a professorinha que dava saudade, a saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Para os mais experientes, também sou casado com a filha de outra professorinha, a dona Elizabeth, a dona Betinha. Muito obrigado. Que tinha tanto carinho pelos seus alunos, que pegava na mão para que eles aprendessem a rascunhar as primeiras letras. Então, isso é uma terra abençoada. Por quê? Porque eu gosto tanto dos professores que fiz do meu fadário e da razão de viver o magistério. E é assim que saúdo o nobre professor, o Hélito Rafael. E saúdo esta pessoa que eu quero muito bem também, que é o Vital Costa, pois está incentivando um professor, incentivando o seu secretário da Cultura, incentivando o seu professor. Quando no Brasil esta é uma prática incomum, porque não se quer valorizar o magistério, porque na hora que se valorizar esse magistério, este país mudará, porque mudarão as concepções que se tem a respeito do mundo.
E nós vemos que Araruna está se desenvolvendo através das concepções que rebentaram após a criação da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje, para minha felicidade, vejo que a mentalidade de Araruna modificou. E vejo aqui, e posso falar de coração, da mentalidade do nosso prefeito, sem fazer nenhum proselitismo, até mesmo porque não voto aqui, sem fazer nenhum proselitismo, mas pelo reconhecimento, porque tem um reconhecimento deste velho professor, aqueles que propugnam pela educação, porque só através da educação um município pode desenvolver, e pode desenvolver para a cidadania e para a prática de liberdade e para o desenvolvimento. Muito obrigado. Convocamos nesse momento para trazer a sua palavra o chefe do Poder Executivo do nosso município, prefeito Vital da Costa Araújo. Satisfação imensa estar aqui, saudar a mesa na pessoa do nosso ilustre escritor, nosso querido Wellington Rafael. Em seu nome, saúdo toda a mesa. Em nome, não poderia ser diferente, do nosso sempre professor mentor, mas o único ex-prefeito aqui presente, eu quero saudar toda essa plateia seleta de filhos de Araruna e dos filhos da região. Que alegria imensa estar aqui. A apresentação já foi feita por esse grande homem, por esse grande estudioso e intelectual, Dr. Ricardo. E falar, depois desses intelectuais, ora, Dr. Ricardo, que falava que era, como era difícil falar antes de Ricardo, de Ramalho, penso eu, como é que está sendo falar depois de todos vocês. Então eu quero aqui dizer, Ricardo, e fazer essa saudação a você, com muita alegria, com muita felicidade, exatamente pela sua persistência, pela sua inquietude, pelo seu prazer com as letras, você como professor, você como nosso coordenador de cultura, que sempre buscou exatamente enaltecer a nossa terra, e agora você brinda exatamente e brilha com o lançamento desse livro, que não é de politicagem, mas é da história do poder, de 76 a 2022. História com grandeza, com muita propriedade, com muito espírito de intelectualidade, sem fazer qualquer distinção de qualquer uma das partes que ali ele referencia. Mas doutor Ricardo, doutor Josinaldo, é exatamente em falar brilhantemente dos fatos e acontecimentos, exatamente desse período referenciado no seu livro. Essa grandeza de espírito público e da sua grandeza que é própria, Wellington, ela é peculiar e nos dá assim uma satisfação de pertencimento que essa cidade passa a ter, que é exatamente a autoestima de um povo pela sua história, como bem disse Ramalho, com essa sabedoria ímpar e com esse jeito que ele tem, que é próprio dele em todos os ambientes. Pensem vocês, Ramalho, como deputado estadual, como deputado federal, numa tribuna, como sempre fez. Deixou sua marca por onde passou. E é isso que esse jovem, Wellington, que dá continuidade à nossa história de intelectuais, como o nosso Pereira da Silva, o primeiro paraibano a integrar a Academia Brasileira de Letras. E a gente não poderia deixar, nessa passagem, eu quero aqui saudar todos os nossos vereadores, da nossa querida Araruna e das demais cidades aqui presentes, saudar, em nome de todos, eu quero aqui, Availdo, em seu nome, como vice-prefeito, saudar todas as autoridades,
todos os vereadores, todos os companheiros, né, todas as lideranças, né, aqui. Então eu não poderia, doutor Ricardo, de passar nessa gestão, né, marcando exatamente a nossa passagem e a nossa geração. E nós estamos construindo o Centro de Cultura no nosso município, que lá vai estar inserido um auditório, porque nós não tínhamos um auditório, agora nós já temos 2, com esse será o 3º, um auditório, o Museu Pereira da Silva e salas para videoconferências. Os nossos filhos ilustres, começando exatamente por Pereira da Silva, por Perilo de Oliveira, Zé Adalberto, nosso querido Humberto Fonseca de Lucena, e como faz falta, e ele enfermo que está, como faz falta o nosso intelectual, o nosso historiador, que tanto amor tem a Araruna nesse momento. Nosso querido Zé Adalberto, da mesma forma, nossa querida, que cantava Araruna em todos os sentidos, nossa querida Doroteia, que Deus levou, nossa Zilda, também poderia estar aqui. Então, em nome desses referenciados, história viva da nossa cidade, de tantos intelectuais, a gente fica feliz em participar desse momento, porque o Wellington, esse jovem inquieto, competente, inteligente e dedicado, que aqui abrilhanta todos nós, que nos dá esse prazer de reunir todos os ararunenses, bem como tantas pessoas nobres e ilustres das diversas cidades da região, para vir aqui prestigiar esse momento nobre. Mas eu finalizo, era só uma saudação, porque Ricardo, Josinaldo e Ramalho já fizeram muito bem, dizer que Tolstói, o filósofo, dizia, né, ele canta a tua aldeia e serás universal. Parabéns, Wellington. Colocamos nesse momento também, para se fazer presente, o presidente da Câmara dos Vereadores do nosso município, José Rodolfo de Lucena Cordeiro. Em nome do ex-prefeito Mentor Carneiro, eu gostaria de saudar todos os ex-prefeitos e familiares de ex-prefeitos que se fazem presentes nesta noite. Em nome de minha amiga Dona Lourdinha, eu gostaria de saudar todo o público presente que se faz nesse grande evento de lançamento do livro do nosso amigo Wellington Rafael. E diferente do professor Josinaldo, eu me precavi e fiz um pequeno discurso. Não. Não tenho como falar do livro, até porque eu ainda não tive a chance de ler, mas com certeza, a partir de hoje, já vou me debruçar em cima desse livro e em pouco tempo eu vou encerrar. Porque eu tenho um costume, né, de quando o meu amigo Wellington me empresta um livro, quando eu termino, eu ligo para ele e a gente passa 2, 3 horas discutindo aquele livro, assim como foi o livro do professor Severino Ramalho Leite. Senhores e senhoras, meus amigos e amigas, uma boa noite. Hoje estamos vivendo mais um dia daqueles que ficará marcado na memória e história de nossa cidade. Não é todo dia e nem é sempre que temos a alegria, a honra, a grandeza de termos mais um ararunense ingressando na carreira literária. Jovem, esforçado, como ele mesmo se caracteriza, de grande potencial para a cultura e docência. Sim, senhores e senhoras, para a docência, também porque o Wellington Rafael é professor dedicado e querido por seus alunos. Abro um parêntese para prestar minha homenagem também por esse seu talento, Wellington, que é a docência. E com bons e valorizados professores, teremos uma sociedade mais justa e igualitária, assim como falou o professor Josinaldo. Jovem de grande potencial, uma vez que voltou-se à pesquisa por um tema de tamanha importância e grandiosidade para a população, especialmente mais jovem,
que não tiveram a oportunidade de conviver em dados momentos políticos do nosso município. Trazer a política e o poder, ocorridos por quase 5 décadas em Araruna, traz fatos e personagens que fizeram e contribuíram para a Araruna que vivemos hoje. É tanto que uma passagem, né, que eu acredito que esteja nesse livro, seria de Zé Adalberto, que ele foi conhecido por Zé Papel, porque nos seus discursos eles traziam escrito Zé Papé. Então hoje eu estou homenageando Zé Adalberto. Atores políticos que deixaram sua marca e feitos sociais, não apenas no cenário local, mas estadual e nacional, como o ilustre governador José Tagino Maranhão e como José Tagino, que também foi governador antes da década de 50. Então, Araruna, além de vários filhos ilustres, né, teve a chance de ter 2 governadores da Paraíba. Ter um olhar atento a essa questão, meu caro geógrafo e historiador, professor e escritor Wellington Rafael, só confirma o qual fundamental é acreditar no potencial do ser humano, dar margem para que possam alçar voos cada vez mais altos. Estou certo que este é apenas a primeira de muitas outras obras escritas por você, que incansavelmente luta pela preservação e especialmente trazer à voga aquele que nos honra e nos dá o título de primeiro imortal paraibano a compor a Academia Brasileira de Letras, que foi Pereira da Silva. Não somente Pereira da Silva, mas também Perillo de Oliveira, nascido em Cacimba de Dentro, que na ocasião era parte de Araruna, também membro da Academia Paraibana de Letras. Joaquim Dias, que é conhecido por Quinto Dias, que tem seu nome com grande repercussão, todavia, enriquece deveras a cultura literária, especialmente no Nordeste. Senhoras e senhores, o fato de hoje podemos reunir aqui neste espaço, em nossa cidade, as grandes autoridades da Academia Literária Paraibana, reafirma a grandeza do mais novo escritor ararunense. Realmente, meu amigo escritor Wellington Rafael, você é notável e não tenho dúvida que será também imortal. Voltamos com a palavra no discurso do nosso querido historiador, geógrafo, professor Wellington Rafael. Prefeito Vital Costa, Severino Ramalho Leite, presidente da Academia Paraibana de Letras, Ricardo Bezerra, meu confrade no Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica, Josinaldo Malaquias, vice-presidente da Academia Paraibana de Direito. Muito bem. O presidente da Câmara, Rodolfo Cordeiro, e a todos vocês presentes. Todos aqui eu conheço. E em algum momento já conversamos e tem algumas coisas que eu gostaria de dizer e deixar bem registrado. O prefeito falou uma frase que eu lembrei de algo e foi longe. Canta tua aldeia e serás universal, de Leon Tolstói. Sabe onde está isso escrito? Em livros ararunenses? O Velho Mercado de Araruna e seus arredores, do professor Humberto Fonseca de Lucena. As pessoas me perguntam muitas vezes como foi que eu comecei a gostar, ex-prefeito Availdo Azevedo, a gostar da história de Araruna. E digo a vocês, eu comecei a gostar depois de ler Humberto Lucena. Humberto de Severino de Sátiro, da Farmácia Confiança. Porque Humberto, ele traz os pormenores de quem morava ali nos arredores, da rua Solon de Lucena, não é Barão do Rio Branco, não. Da rua Rio Branco, da Praça João Pessoa, da extinta Fausto Hermínio de Araújo, onde hoje é um calçadão. E Humberto traz a história das pessoas que conviveram ali naquele mercado. Então, eu sonhei muito com esse momento de hoje. As pessoas mais próximas a mim sabem o quanto eu me preparei para estar aqui. E não é fácil, Ricardo Bezerra, escrever sobre a política.
porque as pessoas sempre confundem a política com a política partidária e nós estamos quase botando a lenha na fogueira. Está próximo da data, não é? Mas aqui não está funcionário público, coordenador de cultura, não está correligionário, não está eleitor. Quem está aqui é o professor, historiador e pesquisador da história de Araruna, Wellington Rafael. Boa parte das pessoas que estão aqui eu entrevistei. Vocês poderão conferir aí no livro todas as pessoas que foram consultadas. E não consultei por motivos de tendenciosidade política. As consultei porque sei que elas deram a sua contribuição. Aqui dos mais jovens aos mais experientes, me acompanham aí nas ruas, em prédios públicos. Por coincidência, é logo o mercado que a Manso Ramalho construiu, o prédio que hoje trabalho e onde está formatado um museu, que tenho orgulho de ter participado. E digo a vocês que este livro, ele não trará aqueles pormenores maliciosos que muitas vezes acontecem na política. É muito difícil se fazer uma entrevista com alguém e aquela pessoa que tem sua paixão ou tem seu ódio não manifestar. Existe uma ferramenta muito antiga chamada buril, que serve para aparar as arestas das coisas erradas. Eu utilizei com extremo buril essa pesquisa, porque eu li e reli e conversei e repeti a conversa para que estes capítulos todos trouxessem a história de Araruna. Muitos aqui foram votados, outros são eleitores, mas têm sua participação como cabos eleitorais, se envolvem e ficam as histórias. A professora Doroteia, quando eu a entrevistei, ela cantou que quase chorou a letra da música do prefeito Targino Pereira, de 63. Tive conversas com o professor mentor Carneiro da Fonseca, com o ex-prefeito Availdo Azevedo, que me prestou imensa contribuição mais de uma vez para que eu pudesse realizar esse trabalho. Conversei com o prefeito Vital Costa, conversei com todos, e inclusive gostaria de ressaltar que todos os políticos de Araruna foram convidados. E todos, praticamente todos, com exceção de que já morreu, colaboraram com a escrita deste livro. Então tem um resquício de cada um. Eu faço o agradecimento por vocês estarem aqui. Eu peço a vocês que a imaginação aconteça na mente de vocês ao ler. Porque quando contamos as histórias das décadas, nós vamos encontrar, professor Ramalho, do Barão de Araruna, que era dono de quase todo o território aqui, mas amava a terra natal Bananeiras. O Padre Joel era um deputado atuante, 3 legislaturas. Tivemos outro deputado, Padre Targino, poucas pessoas conhecem. O Padre Targino foi responsável pela emancipação política de Pilões de Dentro, hoje Pilões. Muitas vezes nós ararunenses não conhecemos. Estávamos falando das pessoas ilustres das letras. E muitas vezes castigamos muito a classe política. Condenamos demais os políticos, mas somos nós que votamos e elegemos. Então, estas pessoas escolhidas por nós estão lá, deram a sua parcela de contribuição. Então, nesse período de tempo, eu menciono, faço uma análise desde o início da história política de Araruna, quando nós vamos ter uma perna de Araruna, uma perna de Bananeiras, como diz Ramalho, na emancipação política. Araruna se torna emancipada política de Bananeiras, mas o seu primeiro administrador, Emanuel Januário Bezerra Cavalcante. Então emancipou, mas eu ainda estou com uma perna ali. Depois, no início do século XX, vamos ter a família Targino, com o lucro da fazenda Maquiné,
aquele lugar tão especial para nós, que está se destruindo. E se não existisse fotos? E se não existir nada escrito? Disse que na história está morto, de verdade, aquele que não tem seu nome escrito em nenhum lugar e não existe uma foto. Está aí o registro das campanhas políticas das pessoas, de nós, dos nossos parentes, dos nossos antepassados, que se digladiaram, que disputaram, que dialogaram. Vamos chegar aos anos 50 como uma terra mãe do governador José Targino Pereira da Costa. Zé Targino, não tem uma homenagem em Araruna para Zé Targino. Governador do estado, prefeito de Araruna, deputado estadual e prefeito de João Pessoa. Não existe uma homenagem. Então, fica o registro no livro, porque se não tiver no prédio público, mas está no livro. De Zé Targino, nós vamos ter em 54 uma eleição onde ele lança como candidato a deputado estadual Celso Novaes, que era prefeito de Araruna, genro dele. Zé Targino é o pai de seu Agenor. Celso Novaes é candidato a deputado estadual e o primo Benjamin Gomes Maranhão, seu Beija, já latifundiário, já tendo há pouco tempo inaugurado o Hospital Maria Júlia Maranhão, tendo nesse sentido assistencialismo ou até mesmo a própria saúde como um vetor de populismo, candidatou seu filho, José Targino Maranhão, filho querido da nossa cidade, e foi candidato a deputado estadual e foi eleito. A política, para esses que são candidatos, ela não é simplesmente somente o mandato, é o legado. José Maranhão entrou na Assembleia Legislativa com o apelido de o brotinho da Assembleia, de tão novo, e terminou a vida pública como o senador mais velho, o decano do Senado Federal. Então nós temos aqui outros nomes. Nós temos Olenka Maranhão, foi deputada por 4 mandatos. Tivemos Vital Costa, deputado estadual também, na tribuna da Assembleia Legislativa. Nós tivemos Benjamin Maranhão, deputado federal. São tantos nomes que nós podemos até fazer a escolha por um ou por outro, mas a história está lá. Não se apaga, ninguém vai tirar os 4 anos que aquela pessoa administrou. Pessoas que deixaram a sua marca na história. Quantos aqui não já votaram, ou os pais votaram no professor Mentor Carneiro, no doutor Fialho? Em conversa com Valdemir, ele cantou a música de doutor Fialho para prefeito, ressaltando as características de médico. Dona Celeste, que antes de existir o Bolsa Família, era a mãe e o pai de muitos de Araruna. Dona Vilma, todos esses atores participaram da vida política de Araruna, e aí neste livro está isso, senhor prefeito Vital. Ricardo Bezerra, Josinaldo Malaquias, Rodolfo Cordeiro e Ramalho Leite. Vocês não encontrarão, por mais que busquem, bajulações, não encontrarão ataques pessoais. Outro nome, Raul Câmara. Eu não conheci seu Raul enquanto político, conheci seu Raul enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto amigo. Quantas caronas seu Raul não me deu quando eu estudava em Guarabira, para chegar até aqui na minha cidade de volta? Seu Raul é mais um exemplo de um amigo dos ararunenses.
E Araruna é tão particular, eu costumo dizer, eu gosto muito da cultura, do folclore. É uma cidade tão abençoada que existe até uma música folclórica chamada Araruna. Existe na política brasileira um ditado popular que diz assim: mas será o Benedito? Quem é esse Benedito? Era um nome cotado a ser candidato a presidente da República. Só foi cotado, mas fez tanta repercussão que ficou. Nós temos um ditado popular. Nós temos um ditado popular em Araruna, que está aí no livro, de alguém parecido com o sobrinho aí. Persistente. E vocês sabem do que eu estou falando. Quando alguém aqui na nossa cidade, às vezes na região, muitas vezes não sabe exatamente se aquela pessoa vai de fato cumprir, nós dizemos: isso é converseiro de Raul. E seu Raul, certa vez eu o encontrei na gráfica de Leonel de Lulinha, e até disse: seu Raul, e quando o senhor não acredita em algo, o senhor diz o quê? Converseiro meu? Ele deu muita risada. Então, assim, pessoal, como falei, imensamente feliz com a presença de vocês. Quem me conhece de perto, quem me acompanhou, sabe que a maior preocupação, eu chegava a ser até chato e pedante, era fazer um trabalho onde as pessoas iriam ler e iam dizer assim: não tem bajulação, não tem ataque pessoal. O que existiu foi um trabalho de pesquisa. As paixões existem, mas já dizia o senador Cássio Cunha Lima, quando José Maranhão faleceu, adversários políticos poderia ter se omitido, mas ele prestou a sua homenagem e disse: o senador Maranhão não era tão feio assim. Ao lado dele, percebi que ele também era um grande homem, e falou isso quando ele faleceu. Então, pessoal, existem as disputas políticas, o ser humano, ele é combativo, ele disputa até cadeira, quanto mais um cargo de prefeito, quanto mais um cargo de governador. Campanha se ganha, campanha se perde, mas ficam as lembranças, as recordações. Quantas campanhas derrotadas, choradas, quantas vitórias brilhantes vencidas. E muitas vezes o eleitor se sente fazendo parte daquela história. Está aí o registro de Dona Vilma, Zé Adalberto Targino, vice de Agenor, apoiado pelo prefeito Mentor Carneiro da Fonseca. Antônio Martins de Souza, com Zé Torres vice, era a Arena 1 e a Arena 2 contra o MDB. Muitas vezes as pessoas dizem que o político não contribui com nada. São Antônio Martins, que eu conheci muito através de seus netos, alguns muito amigos meus, frequentava a casa dele em alguns momentos. Gostava de perguntar, até acho que eu não perguntei o suficiente para muita gente que já morreu. Mas, São Antônio Martins, isso fica o registro para vocês, que muitas vezes apenas punem a classe política. Ele tinha um desejo de ser prefeito, não é à toa que se candidatou, depois foi candidato a vice, não ganhou nenhuma. Mas depois ele teve outros parentes, como Jefferson Targino, que está presente, Célia, foram candidatos, venceram. E São Antônio Martins, ele doou um terreno, por coisa que muitas vezes as pessoas brigam por um palmo de terra. Ele doou um terreno. O professor Humberto Fonseca de Lucena escreveu no livro Raízes do Ensino em Araruna. Eu soube dessa história porque estava lá. Ele doou um terreno que hoje é a Escola Estadual Benjamin Maranhão, porque os ararunenses tinham, prefeito Vital um exemplo, Availdo Azevedo, Jefferson, outras pessoas, falo os que eu sei, que eu já ouvi falando isso. Tinham que se deslocar para Bananeiras para fazer o ensino médio. Então, assim, leiam.
não vai mudar o voto, não é meu intuito, não é meu interesse. Meu interesse é que as pessoas saibam quem foi Targino Pereira da Costa Neto, saibam quem foi Benjamin Targino Maranhão Everaldo, quem foi Celso Novaes, quem foi Agenor Targino. Criança, conheci seu Agenor. Minha casa, os fundos praticamente da casa dele, está aqui Nilcinho, filho dele, representando. E dizer que os sonhos, eles estão aí para ser realizados. Alain Delon, não é? Alain Delon, ele, com os pés calejados, foi candidato. A vida do escritor, ela traz algumas situações. Não é de hoje que eu escrevo. Eu tenho um espaço chamado Blog do Wellington Rafael. Depois eu criei o Araruna de outrora, e eu sempre gostei de escrever sobre Araruna lá. Inclusive, uma vez eu recebi até uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores por conta disto. E lá, quando eu fui escrever a história de algumas personalidades de Araruna, já tinha escrito sobre Pereira da Silva, escrevi sobre Dona Lourdes Cavalcante, em vida, minha querida Lourdes Cavalcante. Escrevi sobre Dona Celeste, e o amor que as pessoas têm por Dona Celeste, não há quem tire. O carinho, a gratidão que se pode ter por Vital Costa, por Availdo Azevedo, por Vilma Maranhão, por Nivaldo Alves, por Dona Maura. Entrevistei Dona Maura e seu Moca. Passei uma tarde inteira entrevistando Dona Lourdinha, seu Paulo Odon, tomando aquele cafezinho. Que tarde proveitosa e boa. Everaldo Pinto projetava as letras das músicas. Tomei café na casa dele durante a entrevista. Ele está aqui, não estou conseguindo visualizá-lo agora. Tomei café com ele, ele contando sobre as questões da política na campanha de Celeste Cufialho. Almocei lá e quase que janto, de tanta conversa. E algo que... Mas o livro é sobre... Isso que eu falei não está no livro, não. Isso que eu falei não está no livro. Só queria deixar o relato, porque quando fiz essa entrevista com o Everaldo, isso eu quero que vocês associem o seguinte: um cidadão que compôs música e que era eleitor. E ele votou nos dois lados, né? Everaldo Pinto chegou até a ter atritos aí, mas certa vez, quando ele estava contando a história, ele fez um discurso em homenagem a José Maranhão, que tinha falecido há pouco tempo. Ele leu, e quando eu olhei para a cara de Everaldo Pinto, o caderno estava ensopado de lágrimas. Então, assim, as pessoas, nós somos eleitores, somos cidadãos, e somos pessoas que temos coração. E ninguém vai levar nada desta vida. Então, que a gente possa desapegar. Este momento é um momento de trégua, inclusive. Hoje, eu vi pessoas de diversas vertentes me gratulando por esse espaço, e eu tive a plena certeza que o cidadão ararunense não comprou a ideia desse livro como politicagem, mas sim como registro das administrações. Bem, eu me sinto muito emocionado, eu me sinto muito feliz por vocês estarem aqui, todas as pessoas, por vocês terem comprado a ideia, por terem apoiado. Agradeço a Prefeitura de Araruna, que contribuiu com a doação cultural, com todas as pessoas que, de certa maneira,
me ajudaram a estar aqui, e digo a vocês, eu não estou conseguindo nem chorar, mas emocionado estou imensamente. Então, só tenho a dizer a vocês a palavra da gratidão, que vocês possam se debruçar nesse livro, encontrar as histórias das políticas de Araruna, das campanhas, acontecimentos, as gestões administrativas, e aí não são registros de narrativas, é a história que está falando mais alto. Enfim, como professor, como ararunense, estou num momento especial e me sinto muito orgulhoso, porque foi muito difícil. E aqui estou eu, me sinto vitorioso, e muito obrigado a todos vocês.